Ok, meus queridos, estamos aqui com mais um vídeo de Pokémon Incoming. Pessoal, seguinte, ó, eu tenho que fazer isso aqui, hein? Da marca Absol. Absol a gente farma. Deixa eu fazer uma batalha dessa aqui. Já vou fazer a batalha, aproveitar e testar. Pera aí, eu vou fazer agora não, vou fazer depois. Deixa eu só ver o que é isso aqui. Ah, então teve manutenção. Interessante. Manutenção, deu só 100, mano. Eles costumavam dar mais coisas, hein? Mas eu posso aceitar 100. Ó, tem alguma coisa aqui. É aqui que a minha câmera tá meio assim deslocada. Tá. O que é isso aqui? Ah, nada de interessante. Diamante não passa de 25k, hein? É difícil farmar diamante nesse jogo. Pessoal, seguinte. Vou fazer um vídeo hoje, um daqueles vídeos especiais. Normalmente eu tava colocando sexta, mas como eu já upei agora, eu já vou fazer o vídeo agora, porque depois vocês vão ver que vai estar upado. Ó, consegui deixar o Zoroark 8 estrelas. Agora começa a ficar mais tenso, ó, tem que ser 3 Zoroark. Consegui deixar ele 8 estrelas. Aperfeiçoou aqui a skill Shadow Play dele. Então, Então, ela agora ganhou um bushzinho. Ah, ó, agora que eu fui ler aqui, antes eu não tinha olhado. Ó, a habilidade do Zoroark, ela é bem interessante, que vai transformar no Pokémon que tiver o maior ataque do adversário, né? O que é interessante é o seguinte. O aperfeiçoamento dele, no caso do Shadow Play aqui, é que ele passa a receber 20% a menos de dano do Pokémon que ele transformou. Por quê? Quando o Zoroark se transforma num Pokémon, ele fica invulnerável aos outros Pokémon. Então ele só pode receber ataque do Pokémon que ele se transformou. Então vamos supor, se eu transformo numa Rayquaza, só ela pode me bater esse turno. Nenhum outro Pokémon pode me atingir. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Por quê? Se você não for atingido pelo Pokémon que você transformou, dificilmente você vai ter o Ultimate para utilizar nele. Porque a transformação tem um tempo. A transformação ela dura mais ou menos 2 ou 3 turnos. Eu vou conferir depois para me mostrar para vocês. Então quer dizer que se eu não levar um hit do Pokémon, quando eu tiver energia suficiente para dar o Ultimate, eu já não vou ter mais, no caso do Zoroark, a transformação. Vamos ver se a gente vai aqui de Zoroark, só pra gente dar uma testada que vocês vão entender o que eu tô falando. Aqui, ó, coloquei ele na frente. Então, só quem pode irritar ele é o Absol que ele tiver transformado. O bom desse aperfeiçoamento dele é que ele passa a receber 20% a menos de dano desse Pokémon que ele se transformou. Que é interessante, que no caso ele transformou como é que chama? Crocodile, né? Tá, deixa eu ativar aqui. Apesar de que eu posso fazer isso aqui manualmente, tá? Se eu quiser. Mas o Scizor de alguém que vai fazer só... o Scizor é... Eu ainda vou fazer a minha tier... A minha tier list. E todas as tier lists que a gente olha, sempre o Scizor e o Zoroark tá em top. Tipo assim, são os melhores Pokémon tipo S. O Zoroark por causa dessa parada de transformação, né, que ele tem. E o Scizor por causa disso aí, ó. Hits consecutivos. Se ele mata o bichinho, ele passa pro próximo e assim vai. O Zoroark é por ele poder se transformar. Cara, esse negócio do Zoroark se transformar no Pokémon mais forte é muito bom. Eu que vou lá na arena e ataco os caras direto. Vira e mexe, eu vou atacar alguém. Aí os caras tem Rayquaza, por exemplo. O Zoroark vira Rayquaza. Então, tipo, é muito bom isso. E outra que é uma forma também de você saber qual que é o Pokémon mais forte que o adversário tá utilizando. Então, tipo, não vai mudar em nada que a gente não pode selecionar as skills, mas dá pra você ter uma noção. Quando starta a partida e eu vejo que ele virou uma Rayquaza, eu já sei que o cara farmou mais. Mas teve partidas, por exemplo, que o cara tinha Rayquaza e o Zoroark virou, por exemplo, Charizard. Isso é relativo. Vamos ver se a gente vai conseguir. Eu acho que ele não vai conseguir fazer o Ultimate nenhuma das vezes aqui. A não ser que agora vai porque eu... porque o ult, olha lá, o ult pegou em mais de um, automaticamente vai pegar nele, então ele vai estar a energia o suficiente para ultar. Tá vendo? Ah não, o Scizor vai matar. O Scizor tá atrapalhando a nossa gameplay. Eu queria mostrar pra vocês, mas o Scizor não vai deixar, pessoal. O Scizor tá terrível, mano. O Scizor tá pensando que a gameplay é dele, não é você não, Scizor. Aqui, a estrela dessa gameplay é pra ser o Zoroark.
Vamos tentar aqui o último nível, que eu já tô aproveitando e fazendo essa missão, que eu já tinha que ter feito ela, né? Eu não fiz. Vou fazer aqui o último nível. Mas também, olha o power do Caesar, por isso que ele tá matando assim, né? Ele tem 112 mil de power. Ele tem muito mais power do que qualquer outro bicho mil. Ó, finalmente. E o bom dele é esses status negativos que ele coloca. Isso é muito bom. Olha lá, atacaram ele, então ele vai ultar, pessoal. Vai ultar com certeza. O ult dele é parecido com o ult do Arcanine, do Entei, que ele vem correndo assim, tá ligado? É aquela mesma parada, aquela mesma pegada. Ele ulta em linha, tá? Aí, ó, pega no da frente e do de trás. Isso. Matou, mano. Iceberg. Essa skill do Articuno, né? Ela é muito roubada. Pois é, cara. Um Pokémon que eu vejo pouco usando é esse aí, ó. Tem essa parada de dar 2 ult que é muito legal. Ó. Matou ali o Articuno. Acabou? Não, tá vivo ainda. Ok. É, não deu pra mostrar não o Zoroark. O Zoroark ficou ofuscado pelo Caesar. O Caesar é absurdamente roubado. Tá, pessoal, vamos voltar aqui então que eu vou mostrar pra vocês sem ser nessa batalha que ali realmente não rolou. Ó, então vamos lá. O que acontece aqui com questão do Zoroark? Ele se transforma... Opa, cliquei errado, cliquei na Absol. Aqui, ó. Ele se transforma no Pokémon que tem um ataque maior. Quando ele se transforma, ele só pode levar hit do Pokémon que ele transformou. E se ele levar hit, ele vai receber 20% de dano a menos. Quando ele pega 11 estrelas, já vai melhorar um pouquinho. Porque aí vai falar que a skill da ultimate dele vai aumentar. Quer dizer que tá aqui, ó, tá vendo? 470% o ultimate dele, ok? Esse aqui é o do Zoroark. É o ult single, targeado, ataque mágico com base no ataque dele. Aqui tá falando que quando ele tiver transformado em... Aqui tá falando que quando ele tiver transformado em um Pokémon, o ult dele vai aumentar 20%. Olha lá, adicional damage, adicional effect, 20% damage recebidos de ilusão entre Ultimate Move. No caso, a transformação que ele faz vai causar 20% a mais. Quer dizer que se ele vira um Gengar, por exemplo, e ele chegar a ultar, em vez de ser esse 140% aqui, vai ser 140 mais os 20% do bustzinho que ele ganha. E assim para qualquer outro Pokémon. Vamos supor que é um Tiranitar. 400% de dano, mais 20. Então vai ser 420%. Essa seria a vantagem ali que ele tem. Então ele tem vantagem na transformação, que ele vai ganhar dano menor de quem ele transformou, e só quem ele transformou pode bater nele. E ele tem a vantagem do ult dele, vai ficar mais forte do que o cara que ele transformou, porque ele vai bater 20% a mais. O Zoroark, ele tá assim, tipo, na tier list dos Pokémon, ele tá lá no topo, juntamente com o Caesar. É um Pokémon muito bom, eu gosto bastante dele. O único problema do Zoroark, que eu falo assim, não chega a ser um problema, é pra farmar. Ou você vai ficar usando fragmento universal, que às vezes é ruim, porque você tem que guardar points mais. Por exemplo, agora eu tenho 8. Agora que eu vou começar a guardar, porque vai vir Darkrai. Quando vir Darkrai, talvez eu vou precisar desse fragmento para evoluir o meu Darkrai para mais estrelas. Porque também é difícil, não tem como farmar o S+. Aí, qual que é o problema? Eu tive que gastar muita fragmento com esse Zoroark para deixar ele desse jeito. E agora, para me deixar ele já tá 8, né? Para me deixar ele 9 estrelas, eu já preciso de 3 Zoroark. Então vai ser assim, muito difícil fazer. O farm dele também não é fácil, porque você vai farmar ele por aqui, ó. Então, tipo, trabalho de formiguinha, sabe? Bem devagar mesmo. Aqui, ó, na Uniwar, 1.500 você só compra 2 fragmentozinhos. Então, por dia a gente ganha mais ou menos o que? Uns... Cara, eu não tô lembrado agora, mas não chega a ser... o suficiente para todo dia você pegar muitos fragmentos. No máximo você vai pegar 2 por dia, entendeu? Sendo que qualquer outro Pokémon aqui, vamos supor que no caso desses, o Gyarados, você pega 5 por dia, o Mega Bee você pega 5 por dia. Na Paradise aqui, se você fizer muitos pontos, você vai pegar pelo menos 5 desses por dia. No caso do Zoroark, não, você só pega 2. Isso assim, é very bad. Por outro lado, ele é muito forte, então dá pra gente perceber
que mais ou menos o jogo ele trata assim, quanto mais forte é o Pokémon, mais difícil vai ser de você farmar. Eu não arrependo de ter gastado os fragmentos universal desse Zoroark, pra mim é um Pokémon muito bom. Igual eu já falei e repito, ele tem vantagem na transformação porque ganha dano menor, né? O Pokémon bate nele, que é aquilo que eu mostrei. E quando fizer umas estrelas, vai ter vantagem no ult da transformação porque vai bater mais. Então ele apanha 20% a menos, né? E ele bate 20% a mais. E isso faz com que ele seja mais forte do que o Pokémon original. Se você tá virado em qualquer Pokémon, ele vai bater mais do que esse Pokémon. Por quê? Porque ele tem o buff de ult, que no caso lá, que bate 20% a mais. Do mesmo jeito que ele vai apanhar menos do que o original, porque ele recebe 20% a menos de dano. Então assim, isso é excelente. Pessoal, então é isso, é o que eu tenho pra falar do Zoroark. Comentem embaixo alguma coisa que eu esqueci. Vocês sempre completam as coisas que eu falo. Vou deixar anotadinho aqui pra quando ele tiver 11 estrelas, eu vou fazer a review completa. Eu vou e faço as ponderações que vocês fizerem, tá bom? Então o vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por assistir, dá like, compartilha, se inscreva no canal, comenta embaixo o que vocês achou. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.